Você criou certo pânico, vamos dizer assim, de algumas coisas na internet, porque você deve ver muitos casos em que você também se depara com muitos perigos, por exemplo, golpe de banco, essas coisas assim. Tem alguma rede social, alguma coisa assim do tipo, que você prefere não usar, por exemplo, os serviços de banco personalizados pela internet, você usa assim? Olha, eu utilizo muito o serviço de banco, tá? Mas tem uma ressalva nisso. Você nunca deve utilizar um serviço de banco numa lan house. Eu costumo dizer que nem e-mail você deve utilizar em lan house. Por quê? Porque lan house todo mundo acessa. Você não sabe aquele indivíduo que está ali, você está utilizando o e-mail comum. Ele pode instalar um programa que rouba sua senha no e-mail do computador dele. Então imagina um momento que você está acessando o seu banco e você digita a sua senha. Vai ser capturado. Então eu acesso sim, mas acesso do meu computador de casa. E sempre utilizo assim, software livre para poder fazer acesso, que basicamente existe vírus com software livre? Existe. Só que ele não ele não executa na sua máquina. Você tem que fazer com que ele execute. Já no software proprietário, que no caso nosso é o Windows, não. O vírus se executa sozinho. Então você não tem controle sobre ele. Por isso que eu prefiro utilizar o software livre, mesmo assim, no meu computador. Uma distribuição do Linux é o Backtrack, no caso ele tem várias versões, que ele é usado para pesquisa forense, no caso. A distribuição do Linux é igual às outras, só que ele já vem instalado com várias ferramentas para forense, por exemplo. Você indicaria isso para poder uma pessoa que quisesse aprender ou fazer algo assim, ou você indica uma ferramenta melhor, ou uma distribuição outra do Linux, ou outra ferramenta que você instala em qualquer distribuição Linux? O Backtrack é muito poderoso. Ele tem vários objetivos. E eu aconselho sim utilizar ele para estudo na parte de forense. Por quê? Porque você já tem tudo instalado. Você não precisa ficar baixando o site, instalar, ter que compilar. Você já tem tudo pronto. Então isso já te ajuda, né? Ser assim, uma etapa que você teria que pular até que você tenha que instalar todas as ferramentas. Existe uma outra distribuição também que se chama Deft, né? Inclusive tem o Xplico nela, que é uma ferramenta totalmente automatizada, né? Existe várias ferramentas, várias distribuições que a gente utiliza para APIs. Eu gosto muito de baixar e instalar, porque nem todas aquelas ferramentas que estão ali a gente utiliza. A gente utiliza aquelas que a gente tem mais assim, afinidade, né? Então, mas eu aconselho sim estar utilizando o Backtrack para estudo, né? O início de estudo. Ou até mesmo o Deft é uma distribuição que é excelente para análise forense. Entendi. E no caso, quando você abre mais para pesquisa forense, é tudo, não tem interface gráfica praticamente, é mais digitando comandos via terminal, no caso no Linux, que é o próprio de comando no Windows, praticamente. E tem algum manual, você indica uma apostila, algum lugar onde explica? Porque eu já chamo de Backtrack, que eu tinha falado anteriormente, mas ela é toda em inglês, dá para entender até, mas várias pessoas podem entender. Material em português é difícil, né? Você costumo dizer que todo material que vem já em português, ele está um material já desatualizado. Tá? Infelizmente, isso na nossa área, na área da computação, ele já é um material desatualizado. Então você não encontra muita coisa em português. A maioria tudo em inglês, né? Ferramentas gráficas, existem algumas, né? Como a gente viu, nós vimos lá o Whiteshark, é utilizado para analisar protocolo, mas a gente utiliza para perícia, uma ferramenta gráfica. Foi mostrado também o Xplico, que é uma ferramenta totalmente gráfica. A gente tem o Autopsy, que você faz já uma análise não de forense de rede, mas sim uma análise de um disco. Ele é totalmente gráfico. E existem aquelas outras ferramentas que a gente tem que dar com linha de comando.
né, como o TCP Thread, o Showzeri, entre outras ferramentas. Né. Mas material em português praticamente você não encontra. Né. Um site que costuma ter muita publicação assim, de pessoas que estudam, que têm interesse, é o site da Vivo Linux. Você encontra bastante material a respeito disso, né, em português. Mas eu falo, tudo que vem em português você acha que essa é uma área onde que tem bastante mercado? Tipo, é uma área que tem mais pessoal para trabalhar e menos, vamos dizer assim, aceitação, ou está faltando gente nessa área? Porque eu acho que é uma área que eu nunca tinha ouvido falar. Isso é uma área assim, não é nova, né? A perícia não é nova. Mas ela está surgindo agora devido a esses acontecimentos, esses ataques, né? A gente teve ataques no início do ano, sites de banco do Brasil, Bradesco e tal. Teve o caso daquela atriz que teve as fotos roubadas também. Então esse termo, computação forense, está ficando evidente agora, né? Mas já é um termo já antigo. O mercado não tem profissional, é muito escasso de profissional nessa área. Então falta. Quem tem interesse em aprender, em estudar, vale a pena. Qual seria assim, a formação adequada para trabalhar na área? Você pode, você tem que ter um curso bacharel em informática, você pode fazer análise, você pode fazer ciência da computação, você pode fazer processamento de dados. Mesmo assim, não vai ser curso para lhe preparar para isso. Isso vai te dar um embasamento para você ter conhecimento do software que você utiliza. Eu tenho que conhecer o sistema para poder utilizar as ferramentas. Para utilizar as ferramentas, existem cursos fora, tem a SANS, que é uma instituição fora do Brasil, onde tem cursos bons para isso. Aqui no Brasil tem cursos da Claves, para perito forense mesmo, muito bom, curso deles. Tem a 4 Linux também, que existe cursos para isso, cursos focados para perícia forense. No caso, sim, a gente vê também que a perícia forense ela ajuda também muito no campo de investigação policial. Você acha que, assim, nesse caso, o Brasil ainda tem muito a avançar no que diz respeito a isso? Porque a gente sempre vê, né, casos de pornografia infantil, casos que estão se tornando comuns também no nosso país. O Brasil ainda não é um país tão evoluído como os outros. Né? Agora que o governo federal, através da Polícia Federal, montou um centro onde esse centro simplesmente monitora o que acontece na rede. Agora que foi acontecer. Por quê? Devido a esses fatos que aconteceram antes. Não quer dizer que a gente está sendo vigiado? Assim, nós praticamente estamos sendo vigiados. Isso mesmo. Então hoje existe já um centro para isso. Da própria Polícia Federal foi montado para automaticamente vigiar esses ataques. Né? Então a gente ainda está começando no início, mas nunca é tarde para se começar, né? Porque você ficar totalmente vulnerável. Logo no início mostrou que o Brasil o próprio serviço prestado do governo federal são todos vulneráveis. O site da Presidência da República ficou fora do ar. O site da Petrobras, que já está. Enfim, mostrou as nossas vulnerabilidades. Né? Então, botam em xeque até quanto é seguro você utilizar um determinado serviço. Então, aí, devido a esse espaço, né, criou-se uma inteligência, criou-se um órgão da Polícia Federal, onde a gente praticamente está sendo monitorado. Em relação também, eu tenho muita dúvida quanto a isso, porque eu faço utilização desse tipo de programa na minha casa, daqueles sistemas protectors firewalls, né, no caso, filtros de rede. Eles realmente são confiáveis, assim, são eficazes, porque mesmo que eu tenha ele, às vezes eu vou entrar em algum site, eu tenho uma publicidade lá que eu não gostaria de ver, que deixa um certo desconforto, assim, acho que é muito legal. Isso é difícil dizer assim, se esses softwares são confiáveis ou não. Por quê? Primeiramente, todo software, quando ele é construído, ele é através de uma linguagem, através de um programa. E você não tem acesso a essa linguagem. Então você não sabe realmente o que aquele software está fazendo. Será que ele está simplesmente só fazendo a minha proteção? Ele pode estar copiando os meus dados para o outro, porque eu não tenho acesso. Isso
quando eu falo de software proprietário. Quando a gente fala de software livre, né, existem alguns softwares que você mesmo configura, como o IPTables, onde a gente utiliza para fazer esse tipo de configuração, ele é totalmente aberto. Então eu sei o que está acontecendo. Então eu posso analisar o código e ver, não, ele só está me protegendo, não está fazendo outras coisas. Né? Então é difícil dizer que realmente você está sendo só protegido, né? Porque não tem como eu analisar realmente o que o software faz. E agora, mudando um pouquinho, eu vi na palestra você é embaixador do Fedora no Brasil. Sim. O Fedora é uma distribuição diferente do Linux, como tem o Backtrack, o Ubuntu, que é bem conhecido também, e ele vem com algumas coisas diferentes que vem no outro, que mudam a utilização, que você diria que é melhor. O Fedora, né, vamos dizer assim, um projeto, onde esse projeto é mantido pela Red Hat. A Red Hat é uma empresa internacional que também utiliza como servidores. É uma distribuição Linux. Só que a Red Hat ela é paga. Então você paga por ter a distribuição, você paga por ter o suporte. Diferente do Fedora, que é um projeto mantido por eles. Né? Você me citou, existem várias outras distribuições, como o Debian, como o Ubuntu, que todo mundo utiliza e conhece, né? O Kurumin, que é brasileiro. O que muda de uma distribuição para outra? Do Fedora para o Ubuntu, muda o gerenciamento de pacote. Quando eu falo esse gerenciamento, que o Fedora trabalha com pacotes RPMs e o Ubuntu trabalha com pacotes Debian. É uma maneira de gerenciar. Então, que muda é isso. Mas a eficiência, a eficácia é a mesma. Todos os dois são gratuitos. Né? Muita gente prefere utilizar o Ubuntu porque diz que ele é mais simples. Quando a pessoa me pergunta o que eu devo usar, eu falo, está começando agora? Utilize o Ubuntu para você não ter aquele impacto, que ele é bem mais simples realmente de utilizar. Tá uma dor de cabeça, às vezes a pessoa está tão pessoa depressa, chega ali e não quero mais usar isso, é uma porcaria. Ele vê que é isso que acontece. Né? Aí ele chega e, depois que ele já tem uma certa intimidade, fala, agora passa a utilizar o Fedora. Porque o Fedora, ele, querendo ou não, te dá um pouco de trabalho de você configurar. E esse é um prazer, você ver você configurando a sua máquina, do jeito que você quer. E você acha que foi um pouco disso que despopularizou um pouco o Linux? Porque muita gente usa o Windows e acabou sendo mais famoso, né? O mais famoso hoje. Todo quanto é máquina que você vai, que está rodando ali, é o Windows. Você acha que foi essa diferença em facilidade de utilização inicial que fez com que as pessoas migrassem mesmo para o Windows, vamos dizer assim, quase definitivamente? Sim, porque nós temos um costume, nós fomos criados com uma certa tecnologia. Eu fui criado utilizando o Linux. Eu acho que acredito que quase 100% do brasileiro foi criado utilizando o Linux. E nunca vou falar do Linux. Nunca vou falar. Né? Então, isso hoje em dia está mudando, devido a esses eventos que acabam acontecendo. O governo federal é um governo que incentiva a utilização de software livre. Então, todas as repartições públicas utilizam software livre. Você tem o Centro de Processamento de Dados do governo federal, que hoje tem mais de 80 mil máquinas, tudo utiliza software livre. Né? O governo do estado, na Bahia, que eu conheço, no Espírito Santo também, incentiva a utilização de software livre. Nas escolas hoje em dia já tem software livre. Então esse conceito está mudando. Eu tenho, minha filha tem 13 anos, nunca utilizou Windows. Eu tenho um bebê de 1 ano e meio que vai ser criado utilizando Linux. Então é a forma que nós fomos criados. Antigamente só tinha o Linux, mas não era tanto popular como é agora. O que eu sempre Por isso que muita gente utiliza software Windows. Era assim, você comprava um computador rodando Linux, até que era um pouco mais barato, né? E você logo levava naquele cara da esquina que fazia tudo para trocar, porque achava que era muito ruim. E aí, às vezes até alguma coisa danificava, né, a máquina e tal. A máquina fica lenta, você tem, pega vírus facilmente, né? Enfim, você tem vários contras que simplesmente prejudicam a utilização da máquina, mesmo que você não tenha um software livre. Existir vírus existe, mas para pegar vírus você tem que querer pegar.
Aí eu quero pegar, então você vai pegar. Mas o Windows não, o Windows você não querendo, você pega. Eu costumo dizer que vírus no Windows é plugin, porque já vem de fábrica. Eu acho que está na hora de eu trocar de sistema operacional. Eu costumo dizer isso, né? Que os vírus são plugins para o Windows. Né? Eu já tive casos já que de direção, pedi para a máquina toda travada. Ah, você quer que resolve? Quer? Colocamos no Windows. Passou 3 dias, a mulher foi lá, voltou e reclamou. Ah, não quero isso aqui não presta, não sei utilizar e não sei o que tal. Botamos o Windows novamente. E voltou lá para o Voltou uma semana depois, coloca aquele negócio que não presta mesmo, foi sem usar. E hoje em dia ela utiliza o software livre. Caso seria uma mudança bem-vinda, né? Até para a proteção de muita gente está em casa, para não ter que recorrer, no caso, à ciência forense. Né? A gente mandou um CD agora lá para o Pará, um aluno meu mandou, né, para o irmão dele. Ele falou, pô, o irmão adorou. Quem não gostou foi o técnico. Sempre tinha que estar fazendo remoção de vírus, tem que formatar. Ele deixou de ganhar um dinheiro nele. Verdade. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Crítica Jovem. Prazer.